São Paulo toma calote da CBF, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Tem mais informações de bastidor aí sobre essa chegada, sobre esse início de trabalho do Zubeldia no São Paulo. Vamos falar sobre o balanço financeiro do São Paulo que saiu. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Dá essa moralzinha pra gente que ajuda muito aqui no canal, belezinha? Então vamos para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, rapaziada, olha aí. Segunda-feira tem clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi e o São Paulo já abriu aí, tá, a venda de ingressos para o público geral, né? São Paulo abriu aí no início da semana, mas tem aquela questão dos sócios, né? Os sócios torcedores aí tem evidentemente a preferência, né? Vai dependendo do plano que você tem aí, vai abrindo aí os lotes para os sócios torcedores. E agora já abriu para o público geral, segunda-feira, 8 horas da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Primeiro jogo no Morumbi do Zubeldia, o primeiro clássico dele aí também, né? Primeiro contato dele com a torcida como técnico do São Paulo. Aí, né, então, vamos lotar, vai estar lotado, vai ser uma loucura, vamos com tudo aí pra cima do Palmeiras. Uma observação aqui sobre os jogos de ontem contra o Barcelona de Guayaquil, olha só. Após o fim da partida contra o Barcelona, os reservas que não entraram ficaram fazendo um trabalho diferencial no campo, rapaziada, olha aí, tá? Então, toda a galera que não entrou em campo ontem ficou fazendo um trabalho, né, algumas atividades, um treino ali, após a partida no gramado do Barcelona de Guayaquil, né? Evidentemente isso aqui deve ser, né, coisa do Zubeldia, do novo técnico aí do São Paulo. Teve um jogo do São Paulo que eu não vou lembrar contra quem agora, cara, foi recente, tem pouco tempo, a gente até comentou aqui, que acabou o jogo aí, e eu acho que foi contra o Cobressal, e o Bobadilha, que basicamente mal joga, ele, né, teve uma repercussão muito grande aí, desde todo mundo ter ido embora, irmão, quase toda a torcida já tinha ido embora, e o Bobadilha ficou sozinho lá no gramado treinando, né, e agora, ontem a gente viu todo mundo que não jogou treinando, imagino eu que deve ser aí, né, já o Zubeldia, né, já colocando aí suas credenciais no São Paulo. Um ponto interessante também que a gente não comentou na coletiva, que foi sobre o André Silva, rapaziada, olha só, Zubeldia cita ajuda de GPS para escalar André Silva. A escalação do Zubeldia pode ser considerada ainda mais ousada se for considerado o fato de André Silva jamais ter atuado como ponta direita. Na coletiva, o Zubeldia falou o seguinte, abre aspas, mudamos um pouco a características, jogamos com o André Silva pela direita. Ele nunca tinha feito essa função de ponta, mas vi no GPS que poderia render. Ele se comprometeu a fazer o trabalho. Com Caleri e a presença de Luciano, poderia ser muito complicado para o Barcelona, porque são jogadores de área. Fecha aspas aí para o Zubeldia na coletiva e ontem, após a partida contra o Barcelona, falou que precisa de um GPS para escalar o André Silva de ponta direita, né, cara? Ele que nunca jogou, não sabia, né, porque, né, não assistiu os jogos do Vitória de Guimarães, que era o clube onde o André Silva estava antes de vir para São Paulo, então foi a primeira vez que ele jogou aí, né, cara, de ponta direita. Contra o Atlético Goianiense, ele até caiu pelos dois lados, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas não foi como ponta, ele flutuou muito, apareceu no meio, né, cara, ele jogou ali de várias formas contra o Atlético Goianiense. Ontem ele jogou de ponta mesmo, jogando pelo lado do campo aí, né, e foi mais uma atuação boa do André Silva, belezinha? Vamos avançando agora e vamos voltar a falar do clássico contra o Palmeiras na segunda-feira, olha aí. Paulo Andrade vai narrar o clássico entre São Paulo e Palmeiras na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. Transmissão exclusiva do Premier com os comentários de Aline Calandrini e Dodô, ex-jogador aí do São Paulo, né, cara? O artilheiro dos gols bonitos aí, o Dodô. Então tá aí Paulo Andrade que vai narrar a partida de Paulo Andrade, que é um monstro de narrador, né, cara? Um dos melhores que tem aí é o Paulo Andrade, foi pra Globo e vai narrar o clássico aí na próxima segunda-feira, belezinha? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos entrar no tema aí Caleri, porque o apresentador e comentarista André Rizek, né, do Globoesporte.com, do Sport TV, todo mundo conhece já o André Rizek, né? Ele fez um vídeo, ele faz vídeos lá analisando jogos aí e tudo mais no Globoesporte.com, e ele fez um vídeo falando o seguinte sobre o Caleri, olha só. Abre aspas.
Hoje, se você fizer uma lista dos principais centroavantes em atividade no Brasil, dos mais decisivos, acho que qualquer pessoa não consegue fazer essa lista sem o Caleri. Hoje, se você fizer um top 3 de centroavantes no Brasil, Endrick à parte, que está indo para o Real Madrid, não tem como você fugir de Hulk, Pedro e Caleri. Fecha aspas aí para o André Rizek, tá? Segundo o André Rizek, o Caleri tem entre os 3 melhores centroavantes do Brasil, né? Ele falou que não tem como você, né, fugir muito aí de um top 3 sem ser Hulk, Pedro e Caleri, né? Foi palavras aí do André Rizek no Globoesporte.com. Assim, vamos lá. O Caleri, cara, assim, ele não tem os melhores números, né, cara? O Pedro tem números melhores, o Hulk tem números melhores. Aí o Hulk também nem é um centroavante, né, cara? Ele é muito mais do que um centroavante. Aí, você pega o Cano do Fluminense, também tem números bem melhores que o Caleri. O Caleri também jogou nos times aí do São Paulo em uns anos anteriores aí, que eu vou te contar, meu cara, não ajudava em nada ele, né? E o Pedro joga no melhor time do Brasil, né, no melhor elenco aí. E o Cano, cara, ele é muito beneficiado pelo estilo de jogo do Fernando Diniz. Só você pegar, por exemplo, quando o Diniz era técnico do São Paulo lá em 2020, o Luciano, meu amigo, chegou a rodo. O Luciano sempre foi de fazer muito gol, né? Se você for pegar, desde que ele chegou no São Paulo, ele tem uma boa média de gols, ele sempre entrega gols. Mas o melhor momento dele no São Paulo como artilheiro foi em 2020 com o Diniz, né? Porque o jogo do Fernando Diniz privilegia muito os seus atacantes, né, cara? Se você for pegar o time do Diniz, os atacantes, centroavantes, são privilegiados e fazem muitos gols, porque, cara, é um sistema que beneficia muito os seus atacantes. O exemplo disso é o Luciano aí, né, cara? Assim, se a gente for pegar só jogador, pô, o Caleri, cara, ele finaliza muito bem, ele cabeceia com pouquíssimos, tá? Pouquíssimos, faz um pivô muito bom, e eu acho, cara, que assim, concordo com o André Rizek. Por exemplo, você pega o Cano, pô, foi rei da América no passado, caramba, mas na minha opinião, tá? Pra mim, né, óbvio que o Cano é muito bom no centroavante, mas eu acho que o Caleri é mais jogador que ele. Acho que ele faz mais coisas melhores do que o Cano, né? Como eu falei, o pivô, não dá pra comparar o pivô do Caleri com o do Cano. Cabeceio, o Caleri é muito melhor, né? Muito melhor aí. É que o Cano tem números melhores, mas tem uma coisa de número e jogador. Se você falar só o jogador individual, é só porque o cara tem números melhores que ele é melhor que os outros jogadores, né? O que você achou dessa análise do André Rizek? Deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Vamos falar agora sobre o Thiago Carpini, rapaziada. Olha aí, informação do Globoesporte.com. São Paulo acerta o pagamento da primeira parcela da rescisão do técnico Thiago Carpini. Nesta quinta-feira, o São Paulo pagou a primeira das 3 parcelas combinadas com o técnico Thiago Carpini no acordo de rescisão de contrato, que foi realizado no último dia 18. A segunda parcela será paga em 30 dias e a terceira será paga em 60 dias, tá bom? Informação do Globoesporte.com. Aí, o Hugo Magalhães, que é empresário do Thiago Carpini, né, confirmou esse pagamento aí ao Globoesporte.com. O São Paulo, de fato, já acertou essa primeira parcela. O clube foi muito correto com o Carpini, assim como foi durante todo o tempo de contrato. Confirmou ao Globoesporte.com o empresário Hugo Magalhães, empresário aí do Carpini, né, confirmando que realmente já foi pago. Aí então, daqui 30 dias tem a segunda parcela e daqui 60 dias tem a terceira parcela aí, né, que o São Paulo vai pagar para o Carpini pela rescisão contratual com o São Paulo, belezinha? Vamos avançando agora, rapaziada. E olha só, ontem no jogo, o Bruno Gilfrida, que cobre o São Paulo no Globoesporte.com, ele trouxe aqui uma análise, na verdade, sobre o comportamento do Zubeldia no campo, que é o que chama atenção. Assim, quando ele foi contratado, já tinha repercussão já, né, dele tomando cartão, xingando o juiz de ladrão, se jogando no chão. Irmão, ele é enérgico ali, irmão, na beira do campo. Olha só. Maneira de viver de Zubeldia abre caminho para um São Paulo mais forte e competitivo. A semana de Zubeldia foi intensa no São Paulo. Chegou domingo no Brasil, na segunda-feira comandou seu primeiro treino como técnico do São Paulo, na Barra Funda, e na terça conseguiu com urgência um visto de trabalho para comandar o São Paulo contra o Barcelona. É assim que o príncipe, né, como ele é chamado no Equador, gosta de viver o futebol, com intensidade. Comandou o São Paulo à beira do campo para conseguir a sua primeira vitória no clube.
com gols de Caleri e Alisson. De um lado para o outro, com muita orientação, pouca comemoração, muita atenção, Zubeldia teve a sua estreia que esperava, né? Aí, o Bruno Gilfrida também botou aqui no X dele, ó. Assisti ao jogo do São Paulo ontem com um olho no que rolava no campo e outro no Luiz Zubeldia. O técnico é bizarramente intenso, não para um segundo. Não é aquele que fica na área técnica orientando e tal. Ele não para, tá? Foi a análise aí do Bruno Gilfrida, que tava, né, lá em loco ontem no estádio do Barcelona, acompanhando e cobrindo São Paulo no Globoesporte.com. E, cara, não é à toa que, sei lá, com 3 minutos de jogo, o árbitro já tinha dado a primeira bronca nele, que ele tava reclamando. Aí, com 14, 15, ele tomou o amarelo, né, cara? Então, com 15 minutos de jogo, bastou 15 minutos de estreia pro cara tomar o primeiro cartão amarelo dele. Ele tem esse histórico. Eu gosto de técnico agitado, que briga, que reclama. Evidentemente que tem um limite, né? Tem um limite aí, evidentemente. Mas eu gosto de técnico assim, cara, enérgico, orientando, já com o time. Eu não gosto de ficar falando, tem gente que fica, pô, vai ficar falando muito, não passar, que não sei o quê. Mas o último técnico do São Paulo, tu olhava o último técnico do São Paulo, ficar triste assim na beira do campo, com a mão assim, deitado, sentado assim no chão, né, cara? Você olhar pro cara, pô, mano, uma postura assim meio de fracassado, na verdade é, se você for olhar a postura do Carpini na beira do campo, o Zubeldia é o inverso disso, cara, né? E evidentemente que a postura do técnico na beira do campo, né, é transmitida para os jogadores no campo, cara, né? E isso é muito, muito bom aí, pelo menos na minha avaliação, né? Pelo menos na minha avaliação é aí, principalmente quando estava no fim do último trabalho, né? Bom, vamos lá, ainda no assunto Zubeldia, rapaziada, olha só, informação de bastidor do André Hernan. A primeira avaliação de Zubeldia sobre o elenco do São Paulo é que é um elenco que pode ser campeão. Zubeldia, meu querido, esse time já é campeão, tá, da Copa do Brasil e já venceu também esse ano a Supercopa, né? Então já é um time campeão, evidentemente que a gente quer que ganhe mais, dispute mais, aí que você continue, né, aí pegando esse elenco, que esse time continue sendo campeão, né? E já é campeão da Copa do Brasil e é isso que a gente quer ver no São Paulo. Aí, lembrando que essa informação do André Hernan foi ontem, antes do jogo contra o Barcelona, tá? A gente tá comentando aqui depois do jogo, mas essa informação o André Hernan deu ontem em live, antes do jogo contra o Barcelona. Realmente, cara, o time é muito bom, cara. Tem muita opção do meio pra frente. Se já tem muita opção agora, imagina quando voltar os vários lesionados que tem, né, cara? Ele tem Rames pra voltar, deve voltar contra o Palmeiras. Lucas, que é o melhor do time, Rato, Luiz Gustavo, Rafinha, tem um monte de jogador para voltar ainda. O elenco é muito bom, aí o Zubeldia vai ter muitas e muitas opções aí, né, cara? Já tem muitas opções e quando todo mundo estiver disponível vai ter mais ainda, que é muito importante nessa maratona de jogos, essa loucura que é um jogo a 2, 3 dias, um negócio assim bizarro, né? Bizarro aí. Mas enfim, vamos lá, rapaz, vamos avançando aí. Agora vamos entrar aí no assunto que, cara, é a questão do balanço financeiro do São Paulo, né? O Estadão fez uma matéria aí e publicou o balanço financeiro do São Paulo em 2023. Vamos lá, é muita coisa, olha lá. O clube teve uma pequena evolução nas receitas. São Paulo arrecadou em 2022, tá? Em 22, 651 milhões de reais em 22. Em 2023, arrecadou 669 milhões, né? Teve um pequeno aumento aí de 2022 para 2023, tá bom? O resultado financeiro foi muito ruim, com um déficit de 62 milhões. No ano anterior, em 2022, São Paulo teve um superávit de 37 milhões. Então, em 2022, São Paulo arrecadou um pouco menos, mas teve um superávit, né? O São Paulo mais arrecadou do que gastou, terminou no azul em 22. Em 23, aumentou um pouquinho a receita, mas saiu aí no déficit de 62 milhões, tá? Gastou 62 milhões a mais do que arrecadou, terminou o ano de 2023 no negativo, tá? Negativo. Em bilheteria, foram 1.515.000 torcedores no estádio na temporada, com média de 44.580 torcedores por jogo, cerca de 30% a mais do que no ano anterior. Com a renda dos jogos, isso aqui é importante, com a renda dos jogos, o São Paulo faturou 110 milhões em 2023. Olha só isso aqui, tá? Ano passado arrecadou aí 110 milhões só de bilheteria. 45 milhões a mais do que em 2022.
tá? São Paulo arrecadou 45 milhões a mais ano passado com bilheteria do que 2022. Um acrescento aí muito grande. Com sua torcida, o clube faturou mais do que o dobro do que com patrocínio e publicidade, que foi 46 milhões de reais aí. A dívida São Paulina cresceu, passando de 587 milhões em 2022 para 667 milhões em 2023, tá? Então, o balanço geral é esse. A dívida aumentou aí para 667 milhões, né? Segundo o Estadão, na ESPN também soltou essa matéria aí, tá? Então, segundo essas matérias, a dívida é de 667 milhões em 2023, tá? Informação aí do Estadão e também da ESPN. Aí tá aquela questão, né, cara? O time aí ganha a Copa do Brasil, receita muito boa pelo título. Bilheteria aumentou consideravelmente aí do que já tinha ganhado em 2022, aumentou muito em 2023. Aí tem uma questão que é muito importante, que é o quê? É a questão da não venda de jogadores, né? É um dos pontos aí importantes que fez o São Paulo terminar aí em déficit. Lembrando que Gabriel Mar vendeu o Beraldo pro PSG. A venda do Beraldo pro PSG vai para o balanço de 2024, esse ano, tá? Não é 2023, só para deixar claro aí, né? Então não conta pro balanço do ano passado. É aquela questão que a gente comentou já sobre a gestão do Casares. Ele melhorou muita coisa na questão de patrocínio, melhorou o elenco, o time voltou a ser competitivo, ser campeão. No aspecto esportivo, o Júlio Casares vai muito bem. Mas no financeiro, nem tanto, né? Aí tem a questão do patrocínio, que aumentou também, né? Positivo. Mas a dívida tá aumentando. A dívida tá aumentando aí. Então, essa é uma questão, cara, que tem que melhorar aí. E de 2024, que já aumentou também os patrocínios em relação ao ano passado, né? Média de público maior do que o ano passado. Esse ano, 2024, a gente tem que ter uma redução de dívida, né? Em 24 para o que teve em 2023. A gente aumentou a dívida de 2022 para 2023 e de 24 para 23 tem que diminuir essa dívida. Você pode ter que terminar o ano aí com superávit, né? Público continua indo para o estádio, vai arrecadar muito aí esse ano, como vem arrecadando, premiação das competições, patrocínios aumentou, né? Então tem que diminuir essa dívida aí e tem que terminar em superávit esse ano aí. Bom, vamos lá, rapaziada, vamos avançando aí e vamos falar agora aí sobre a CBF, rapaz, dando calote nos times brasileiros, rapaz, é isso aí, ó. CBF ainda não pagou ao São Paulo os valores da Libertadores da América, tá? Olha aí, o São Paulo e outros clubes brasileiros envolvidos nas competições da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana estão em rota de colisão com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Dirigentes estão irritados com a demora da entidade e falta de resposta sobre o repasse de verbas por desempenho que os times têm de direito nas competições internacionais. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, tá, rapaz? Então, segundo o Diogo Dantas aí do portal O Globo, a CBF ainda não pagou aí os times brasileiros que estão envolvidos na Conmebol Libertadores e na Sul-Americana. Eles têm direito aí a receber valores por estar na competição, tá bom? E o que acontece? Galera, alguém que tem a ver a Libertadores com a Libertadores Sul-Americana com a CBF, sendo que as competições Libertadores Sul-Americanas são da Conmebol. O que acontece que os times brasileiros, né, que jogam as competições, não é a Conmebol que paga direto para os clubes as premiações, né, de vitória e tudo mais. A Conmebol passa para a CBF, né, e a CBF repassa esses valores para os clubes, tá? Então o São Paulo ganhou tantos milhões que ganhou um jogo na Libertadores. Aí a Conmebol pega o dinheiro, passa para a CBF repassa para o São Paulo. E isso funciona com todos os clubes que jogam em Libertadores e Sul-Americana. E acontece que a Conmebol já pagou para a CBF e a CBF até agora não repassou esse dinheiro aí para o São Paulo e para os outros clubes, tá? O atraso tem interferido no fluxo de caixa de alguns clubes. Os clubes tentam cobrar a CBF, mas seguem sem resposta, tá? Então, a Conmebol já pagou aí essas cotas para a CBF, só que a CBF não repassou ainda, né? Até agora é um calote da CBF aí em relação aos clubes parceiros, né, da CBF, que é os times brasileiros. E a Conmebol não, a CBF realmente é um negócio assim inacreditável, né, que a CBF é toda errada, é um negócio assim inacreditável. Enfim, ao decorrer que os times aí vão ganhando jogos, passando de fase, aí ganhando as premiações da Conmebol, né, a Conmebol tem que pagar essas cotas para os clubes, mas até agora estão sem receber aí por causa da nossa grande CBF, né.
Enfim, meu querido, aí se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.